Visões do céu. Capítulo 12. Alguns que não estarão lá. Caim. Apesar de Caim haver merecido a sentença de morte pelos seus crimes, um Criador misericordioso ainda lhe poupou a vida, e concedeu-lhe oportunidade para o arrependimento. Mas Caim viveu apenas para endurecer o coração, para incentivar a rebelião contra a autoridade divina, e tornar-se o chefe de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. Esse único apóstata, dirigido por Satanás, tornou-se o tentador para outros, e seu exemplo e influência exerceram uma força desmoralizadora, até que a terra se corrompeu e se encheu de violência a ponto de reclamar a sua destruição. A mulher de Ló. Se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria também podido escapar. A influência de seu exemplo a teria salvo do pecado que selou a sua perdição. Mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina. Ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície, o coração apegava-se a Sodoma, e ela pereceu com Sodoma. Rebelara-se contra Deus porque seus juízos envolviam na ruína as posses e os filhos. Posto que tão grandemente favorecida ao ser chamada da impiedade, entendeu que era tratada severamente, porque a riqueza que tinha levado anos para acumular devia ser deixada para a destruição. Em vez de aceitar com gratidão o livramento, presunçosamente olhou para trás, desejando a vida daqueles que haviam rejeitado a advertência divina. Seu pecado mostrou ser ela indigna da vida, por cuja preservação tão pouca gratidão sentira. O rei Saul. Saul sabia que nessa última ação, de consultar a médium de Endor, estava rompendo o único fio que ainda o ligava a Deus. O que não conseguira antes, com toda a sua obstinação, era agora final e definitivo. Esse ato selou a sua separação de Deus. E chegou a fazer um concerto com a morte, um acordo com o inferno. O cálice da sua iniquidade transbordou. Judas. Deus determinou meios, para que, se nós os usarmos diligentemente e com oração, nenhuma nau sofra naufrágio, mas subsista a tempestade e a tormenta, e ancore num céu de bem-aventuranças afinal. Mas se desprezarmos e negligenciarmos esses decretos e privilégios, Deus não realizará um milagre para salvar a qualquer um de nós, e estaremos perdidos como Judas e Satanás. Herodes, Herodias, Pilatos e outras pessoas. E agora, perante a multidão agitada, revelam-se as cenas finais, o paciente sofredor trilhando o caminho do Calvário, o príncipe do céu suspenso na cruz, os altivos sacerdotes e a plebe zombeteira a escarnecer de sua agonia mortal, as trevas sobrenaturais, a terra a palpitar, as pedras despedaçadas, as sepulturas abertas, assinalando o momento em que o Redentor do mundo rendeu a vida. O terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Satanás, seus anjos e súditos não têm poder para se desviarem do quadro que é a sua própria obra. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes, matando as inocentes crianças de Belém, a fim de que pudesse destruir o rei de Israel, a vil Herodias, sobre cuja alma criminosa repousa o sangue de João Batista, o fraco Pilatos, subserviente às circunstâncias, os soldados zombadores, os sacerdotes e príncipes, e a multidão furiosa que clamou: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Todos contemplam a enormidade de seu crime. Em vão procuram ocultar-se da majestade divina de seu rosto, mais resplandecente que o sol, enquanto os remidos lançam suas coroas aos pés do Salvador, exclamando: ele morreu por mim. Os que escarneceram de sua declaração de ser ele o Filho de Deus estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que zombou de seu título real, mandando soldados zombadores coroá-lo rei. Estão ali os mesmos homens que com mãos ímpias lhe colocaram sobre o corpo o manto de púrpura, e sobre a fronte sagrada a coroa de espinhos, e na mão, que não opunha resistência, uma imitação de cetro, e diante dele se curvavam em zombaria blasfema. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida, agora se desviam de seu penetrante olhar, procurando fugir da subjugante glória de sua presença. Aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, o soldado que lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror e remorso.
Com terrível precisão sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário. Estremecendo de horror, lembram-se de como, movendo a cabeça em satânica alegria, exclamaram: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Mateus 27, versos 42 e 43. Vividamente relembram a parábola dos lavradores que se recusaram a entregar a seu senhor o fruto da vinha, maltrataram seus servos, e lhe mataram o filho. Lembram-se também da sentença que eles próprios pronunciaram: o senhor da vinha dará afrontosa morte aos maus. No pecado e castigo daqueles homens infiéis, veem os sacerdotes e anciãos seu próprio procedimento e sua própria justa condenação. E, agora, ergue-se um clamor de agonia mortal, mais alto do que o grito: crucifica-ó, crucifica-ó, que repercutiu pelas ruas de Jerusalém, reboa o pranto terrível, desesperado. Ele é o Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Messias. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis. Nas profundas cavernas da terra, fendida pela luta dos elementos, tentam em vão esconder-se. Nero e sua mãe, sacerdotes e pontífices. Entre a multidão resgatada acham-se os apóstolos de Cristo, o heróico Paulo, o ardoroso Pedro, o amado e amante João, e seus fiéis irmãos, e com estes o vasto exército dos mártires, ao passo que, fora dos muros, com tudo que é vil e abominável, estão aqueles pelos quais foram perseguidos, presos e mortos. Ali está Nero, aquele monstro de crueldade e vício, contemplando a alegria e exaltação daqueles que torturara, e em cujas aflições extremas encontrara deleite satânico. Sua mãe ali está para testemunhar o resultado de sua própria obra, para ver como os maus traços de caráter transmitidos a seu filho, as paixões incentivadas e desenvolvidas por sua influência e exemplo, produziram frutos nos crimes que fizeram o mundo estremecer. Ali estão sacerdotes e prelados católicos, que pretendiam ser embaixadores de Cristo e, no entanto, empregaram a tortura, a masmorra, a fogueira para dominar a consciência de seu povo. Ali estão os orgulhosos pontífices que se exaltaram acima de Deus e pretenderam mudar a lei do Altíssimo. Aqueles pretensos pais da Igreja têm uma conta a prestar a Deus, da qual muito desejariam livrar-se. Demasiado tarde chegam a ver que o Onisciente é zeloso de sua lei, e que de nenhuma maneira terá por inocente o culpado. Aprendem agora que Cristo identifica seu interesse com o de seu povo sofredor, e sentem a força de suas palavras. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, verso 40. Os ímpios de todas as gerações. Com assustadora majestade, ele Cristo chama os ímpios mortos. Eles se levantam de seu longo sono. Que terrível despertar! Eles contemplam o Filho de Deus em sua austera majestade e resplendente glória. Todos, assim que o contemplam, percebem que ele é o crucificado que morreu para o salvar, aquele a quem desprezaram e rejeitaram. São tão numerosos quanto a areia do mar. Na primeira ressurreição, todos saíram radiantes de imortalidade, mas na segunda o que se destaca em todos são as visíveis marcas da culpa. Todos saem assim como foram para a sepultura. Os antediluvianos saem com sua estatura de gigantes, mais do que o dobro da altura dos homens que agora vivem sobre a terra, e com um corpo bem proporcional. As gerações que vieram após o dilúvio diminuíram de estatura. Houve um contínuo decréscimo através de sucessivas gerações. O contraste entre os primeiros ímpios e os últimos é enorme. Os primeiros eram imponentes, de porte atlético, elegantes, enquanto que os da geração final são raquíticos, fracos e deformados. Com diabólica exultação Satanás aponta para os incontáveis milhões que ressuscitaram dos mortos, e declara que como seu guia é perfeitamente capaz de tomar a cidade, reavendo seu trono e reino. Naquela vasta multidão há muitos que pertenceram à raça de grande longevidade que existiu antes do dilúvio, homens de estatura elevada e gigantesco intelecto, os quais, entregando-se ao domínio dos anjos caídos, dedicaram toda a sua habilidade e saber à exaltação própria, homens cujas maravilhosas obras de arte levaram o mundo a lhe idolatrar o gênio,
mas cuja crueldade e invenções más, contaminando a terra e desfigurando a imagem de Deus, fizeram-no exterminá-los da face de sua criação. Há reis e generais que venceram nações, homens valentes que nunca perderam batalha, guerreiros orgulhosos, ambiciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos. Na morte não experimentaram mudança alguma. Ao saírem da sepultura, retomam o fio de seus pensamentos exatamente onde ele cessou. São movidos pelo mesmo desejo de vencer, que os governava quando tombaram. Vida de egoísmo. Ninguém suponha que possa viver vida de egoísmo, e então, tendo servido aos próprios interesses, entrar no gozo do Senhor. Não puderam participar da alegria de um amor desinteressado. Não se adaptariam às cortes celestes. Não poderiam apreciar a pura atmosfera de amor que impregna o céu. As vozes dos anjos e a música de suas harpas não lhes agradariam. Para sua mente a ciência do céu seria um enigma. Espiritualmente adormecidos. Quão pouco sofrem os jovens, ou negam a si mesmos, por sua religião. Sacrificar-se é coisa de que mal se pensa entre eles. Deixam inteiramente de imitar o modelo nesse aspecto. Vi que a linguagem de sua vida é: o eu tem de ser satisfeito, é preciso condescender com o orgulho. Desprezam o homem de dores, e experimentado nos trabalhos. Isaías 53, verso 3. Os sofrimentos de Jesus no Getsêmani, as grandes gotas de sangue no jardim, a coroa entretecida de espinhos que lhe feriram a fronte santa, não os comovem. Ficaram entorpecidos. Suas sensibilidades estão embotadas, e perderam todo o senso do grande sacrifício por eles feito. Podem sentar-se e escutar a história da cruz, ouvir como os cravos cruéis foram pregados nas mãos e pés do Filho de Deus, sem que isso lhes mova as profundezas do ser. Disse o anjo: fossem esses introduzidos na cidade de Deus, e fosse-lhes dito que toda sua suntuosa beleza e esplendor lhes pertencia para desfrutarem para sempre, e eles não teriam a menor compreensão do alto preço pelo qual essa herança lhes fora adquirida. Jamais avaliariam as incomparáveis profundezas do amor do Salvador. Não beberam do cálice, nem foram lavados com o batismo. O céu seria manchado se tais pessoas houvessem de morar ali. Unicamente os que partilharam dos sofrimentos do Filho de Deus, vieram de grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, verso 14. Podem desfrutar da indescritível glória e insuperável beleza do céu. Vi um anjo com balanças na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, especialmente dos jovens. Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu, no outro achavam-se os que se inclinavam para a terra. E nessa balança era lançada toda leitura de romances, pensamentos acerca do vestuário e exibição, vaidade, orgulho, etc. Oh, que momento solene! Os anjos de Deus em pé com balanças, pesando os pensamentos de seus professos filhos, aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. O prato cheio dos pensamentos da terra, vaidade e orgulho, desceu rapidamente, e não obstante peso após peso rolou do prato. O que continha os pensamentos e interesses que se voltavam para o céu subiu ligeiro enquanto o outro descia e, oh, quão leve estava ele! Posso relatar isso pelo que vi, mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida gravada em minha mente, ao ver o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesse do povo de Deus. Disse o anjo: podem esses entrar no céu? Não, não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possuem é vã, e a menos que se arrependam depressa e obtenham a salvação, hão de perecer. Os que condescendem com o pecado. Devido ao pecado, Satanás foi expulso do céu, e ninguém que condescenda com o pecado e o acaricie poderá ir para o céu, pois nesse caso Satanás outra vez conseguiria firmar-se ali. O céu seria uma tortura para o rebelde. Poderiam aqueles cuja vida foi empregada em rebelião contra Deus ser subitamente transportados para o céu, e testemunhar o estado elevado e santo de perfeição que ali sempre existe, estando toda a alma cheia de amor, todo o rosto irradiando alegria, ecoando em honra de Deus e do Cordeiro uma arrebatadora música em acordes melodiosos.
E fluindo da face daquele que se assenta sobre o trono uma incessante torrente de luz sobre os remidos, sim, poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus, a verdade e santidade, unir-se à multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor? Poderiam suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Não, absolutamente. Anos de graça lhes foram concedidos, a fim de que pudessem formar caráter para o céu. Eles, porém, nunca exercitaram a mente no amor à pureza, nunca aprenderam a linguagem do céu, e agora é demasiado tarde. Uma vida inteira de rebeldia contra Deus os incapacitou para o céu. A pureza, santidade e paz dali lhes seriam uma tortura, a glória de Deus seria um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele santo lugar. Receberiam alegremente a destruição, para que pudessem esconder-se da face daquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea, da sua parte, e justa e misericordiosa da parte de Deus.